No início desta tarde foi falado sobre Cavani no Cruzeiro e alguns torcedores até se iludiram com esta possibilidade, que eu já falei já de cara, não se iludam. Essa possibilidade deve ser hoje quase zero do Cruzeiro buscar o atacante de 37 anos de idade. O que há de verdade é que o Cruzeiro tenta a contratação do atacante Caio Jorge, de 22 anos de idade, que pertence à Juventus e que não está tendo sequência no futebol europeu. E muito pelo contrário, não tem desempenhado um bom futebol por lá que agradasse à Juventus. E por isso a equipe italiana estaria disposto a emprestar o jogador. E o Cruzeiro se disponibilizou a tentar a contratação deste atleta. Nesta quarta-feira, houve uma reunião entre os representantes do jogador e a diretoria do Cruzeiro para tratar mais detalhes desta possibilidade. E a informação que chega é de que o Cruzeiro avançou pela contratação do atacante Caio Jorge. E a gente vai trazer mais detalhes no conteúdo de hoje. Só que antes, família, é claro, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção. A informação que está sendo divulgada até mesmo pelo site No Ataque, que tem acertado praticamente todas as suas informações, é de que o Caio Jorge avançou nas últimas horas para se tornar reforço do Cruzeiro. Não dá para cravar, claro, a negociação até ter o contrato assinado, mas a Juventus estaria sim disposta a negociar o jogador de forma por empréstimo. E caso eles não aceitem o empréstimo, o Cruzeiro pode tentar uma compra definitiva do atleta. Eu até falei pra vocês, o Caio Jorge nunca teve números expressivos em sua carreira. Eu sempre achei um cara super valorizado, que nunca mostrou grandes números na carreira e mesmo assim conseguiu fechar a sua ida para a Juventus da Itália, que é um dos maiores clubes do futebol europeu. Então isso me surpreendeu quando o atleta fechou a sua ida ao futebol italiano. Sobre o Caio Jorge, se ele realmente vir para o Cruzeiro, eu não vejo ele como uma grande contratação. Eu não vejo ele chegando no Cruzeiro com status de titular. Eu vejo o Caio Jorge chegando no Cruzeiro para brigar por posição, assim como os outros atacantes que aqui estão. Então, talvez o Caio Jorge seja apenas uma oportunidade de mercado e que o Cruzeiro possa ir no mercado em busca de outro centroavante um pouco mais cascudo, um pouco com mais experiência e com mais mercado. Ou seja, Caio Jorge pode chegar, mas não descartamos a possibilidade de outro centroavante aparecer na Toca da Raposa. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que falou sobre a situação hilária do Cavani e também sobre a situação do atacante Caio Jorge, que avançou nas últimas horas. Quarta-feira, pela Alterosa Esportes, programa que cuida sobre a notícia dos clubes mineiros. Um dos apresentadores afirmou que o Cruzeiro já entrou em contato com o representante do Cavani, apresentando ou tentando entender as condições para um eventual negócio. Cavani, que pertence ao Boca Juniors, tem contrato até dezembro e ganha na casa de R$1 milhão por mês. O Cavani já viveu uma fase bem ruim no Boca. Na virada do ano, existia enorme interesse do Boca em se livrar do atacante uruguaio. Ele acabou ficando por falta de opções e nessa temporada tem números bem melhores. São 17 jogos e 11 gols marcados. Na temporada passada haviam sido apenas 16 partidas com 3 gols marcados. Um belo crescimento do Cavani. Só para completar sobre o atleta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, e aí, vocês vão contratar o Cavani? A resposta foi, esquece. Ele é um ex-jogador em atividade, fecha aspas, declaração forte do dirigente cruzeirense, lembrando que o Cavani já tem 37 anos de idade. Só para completar ainda sobre o Cruzeiro, tratativas por Caio Jorge bastante aquecidas. Houve um encontro do Alexandre Matos com representantes do atleta. Nas últimas horas, o Cruzeiro tenta convencer a Juventus a emprestar o atleta com opção de compra. Juventus da Itália é dona dos direitos econômicos do Caio Jorge, embora o atacante de 22 anos de idade tenha disputado o último campeonato italiano pela Frosinone. Se a Juventus não aceitar esse empréstimo com opção de compra, pode haver uma proposta em definitivo que geraria na casa dos 4,5 milhões de euros. Uma curiosidade, o pai do Caio Jorge, seu Jorge, é torcedor fanático do Cruzeiro. Esta tarde de quarta-feira, o Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados para enfrentar a Universidade Católica do Equador. No gol, o Cruzeiro relacionou o Léo Aragão e também o goleiro Anderson, titular absoluto por enquanto do Cruzeiro.
Na defesa, João Marcelo, Kaique Bruno, Lucas Vidalba, Marlon Neres, Wesley Gasolina, William e o Zé Ivaldo. Algumas vezes ele leva o Palácios, outras vezes o Wesley Gasolina, mas é só para fazer aquele acompanhamento mesmo, até porque o William é titular absoluto e dificilmente ele é substituído durante os jogos. No meio de campo nós teremos o Japa, que está voltando de lesão, um excelente jogador, prestem atenção no que eu estou falando. Não subestimem o Japa, é muito bom atleta, pode jogar de lateral esquerdo, de meio esquerdo, de segundo volante, é um garoto muito talentoso que o Cruzeiro revelou nas categorias de base. Também no meio de campo, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro e o Vitinho, que teve a oportunidade recentemente com o nosso treinador, entrou com muita disposição, com muita garra, querendo mostrar serviço e aos poucos, quem sabe, ele vai recebendo as suas minutagens dentro de campo. No ataque, o Cruzeiro relaciona Álvaro Bareal, Gabriel Veron, João Pedro, Rafael Elias, Rafa Silva e o Robert. E aí fica aquela dúvida, né? Quem é que vai substituir o Arthur Gomes? Tem duas possibilidades. O Álvaro Bareal, por exemplo, está jogando de meio campista. Ele tem a possibilidade de ir para a ponta e o Cruzeiro colocar outro jogador para fazer o setor do meio de campo. Mas a possibilidade mais provável é do Robert e o Gabriel Veron disputarem hoje a posição do Arthur Gomes e o Álvaro Bareal continuar jogando como meio campista e não como ponta. Pergunta a vocês aí de casa, qual escolha vocês fariam para o ataque do Cruzeiro? Eu particularmente daria oportunidade para o jovem João Pedro, que começou a sua temporada muito bem, mas depois acabou no esquecimento depois daquele problema de indisciplina. Pergunta a vocês aí de casa, qual seria a sua escalação? Olha só, família, gostaria de trazer aqui para vocês uma curiosidade, que foi quase que o Cruzeiro gastou uma grana alta pela contratação do Emmanuel Martinez. Só lembrando a vocês que o Cruzeiro chegou a oferecer 2 milhões de dólares ao América Mineiro pela contratação do argentino. E eu vou falar para vocês, ele não fechou com o Cruzeiro, se transferiu para o Fortaleza. E quem aí que ouviu falar depois disso do Emmanuel Martinez? Quase ninguém está ouvindo mais falar desse jogador. E a informação que a gente até tem é que pelo Fortaleza até agora ele só fez 2 partidas, nenhuma delas como titular. Só para você ter ideia, o Emmanuel Martinez não jogou contra o Vasco, não jogou contra o Boca, não jogou contra o Botafogo, jogou uma partida ali contra o Nacional Potosí, na Copa Sul-Americana, e aí ele jogou 45 minutos e depois também não jogou contra o Corinthians. Um investimento alto feito pelo Fortaleza, um jogador que o Cruzeiro queria, mas ainda bem que não fechou, até porque foi para o Fortaleza e não está tendo sequência por lá. Marcos Salum, muito obrigado por não liberar o Emmanuel Martinez para o Cruzeiro. Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!